Olá! Quais são as condições básicas e atividades que se inserem no contexto das boas práticas e dos programas de pré-requisitos? No vídeo anterior eu expliquei o que significa esse conceito das boas práticas, dos programas de pré-requisitos e o que significa o conceito de condições básicas e de atividades. No vídeo de hoje eu vou detalhar para vocês quais são essas condições básicas e quais são essas atividades. E para isso eu fiz um levantamento das normas de boas práticas ou de programas de pré-requisitos existentes, buscando quais são os requisitos em comum para poder falar para vocês. Então, eu pesquisei nas ISOs TS 22002 e suas partes, parte 1 da indústria, parte 2 dos serviços, parte 3 da agricultura, parte 4 das embalagens para alimentos, parte 5 da ISO TS ainda não está pronta, então eu utilizei a norma NEM NTA 8059, da qual já fiz 2 vídeos aqui no canal. E a parte 6 é de alimentos para animais e para animais de estimação. Então o que eu fiz? Eu peguei essas normas e li e fui procurando os requisitos das condições, em comum a todas elas, das condições básicas. E eu descobri o seguinte: os requisitos que constam em todas as normas são aqueles que começam pela infraestrutura, a parte de prédios e instalações, a parte externa, a parte interna, a parte das utilidades industriais e da gestão de resíduos. O outro requisito em comum é os equipamentos, que é solicitada a manutenção preventiva e corretiva, o projeto sanitário, a adequação desses equipamentos e a limpeza. O outro requisito em comum apesar de ser uma redundância, são então os programas de higiene e limpeza, mas aí é os programas de higiene e limpeza da empresa toda, desde de prédios e instalações até os equipamentos, tudo que precisa ser limpo. Então são vários assuntos que são foco de higiene e limpeza aqui. Então, além dessas partes que eu falei, as lixeiras, os armazenamentos, almoxarifados, os almoxarifados de resíduos, as instalações como vestiários sanitários, banheiros, as vias de trânsito interno, enfim, tudo o que precisa ser limpo, cada um com as suas especificidades, incluindo os produtos de limpeza que vão ser usados ou soluções de limpeza, os utensílios que vão ser usados, os próprios programas, então a metodologia, que método de higiene e limpeza vai ser utilizado, que procedimentos precisam ser estabelecidos de limpeza e como será o monitoramento. Então, que itens precisam ser monitorados? Nem todos. Alguns itens precisam ser validados, inclusive. Aqueles que se destinam a matar bactérias ou micro-organismos patogênicos. Outro requisito em comum é o controle de pragas, que pede que sejam estabelecidos programas, prevenção de acesso, abrigo, infestação, sistemas de monitoramento e de erradicação. O outro grande requisito é o da higiene do pessoal e da saúde do pessoal. Na higiene, desde a infraestrutura de sanitários, vestiários, local para guarda de objetos, áreas para comer, até o comportamento de higiene, gestão de uniformes e a saúde ocupacional e o controle clínico de saúde. O outro requisito é a estocagem e distribuição, que fala tanto da infraestrutura de almoxarifados, os diversos, como dos veículos, meios de transporte e containers que precisam ser mantidos em condições adequadas de higiene para proteger o ambiente de perigos veiculados por esse meio. Certo? Esses assuntos, esses grandes assuntos aqui são comuns a todas as 6 normas que eu pesquisei. Aí tem também mais um, que é a prevenção da contaminação cruzada, que aparece em 3 normas, a parte 1, a parte 4 e a parte 6 das ISO TS, mas ele é totalmente aplicável às outras partes, embora não tenha assim, um título distinto. Eu acredito até que por interpretação dentro dos requisitos a gente vai encontrar essas especificações também. Por quê? Porque a contaminação cruzada existe. Então não adianta só a norma da indústria estabelecer, se a norma de serviços, que cobre o setor de restauração em geral, cafeterias,
cozinhas de um modo geral, não vai ter contaminação cruzada. Claro que vai. Então, eu acredito que esteja lá dentro do texto, né? Eu pesquisei os componentes, as cláusulas que têm um título dedicado a isso e um assunto inteiro dedicado a isso, mas eu acredito que a contaminação cruzada está lá dentro, se for ler detalhadamente todos os requisitos, porque se aplica. Então, se aplica também a serviços, se aplica a parte da agricultura, sem dúvida alguma, se aplica a parte dos transportes também. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Uma grande forma de prevenir contaminação cruzada é fazer o zoneamento das áreas e a classificação dessas áreas. Então, tudo isso é aplicável a qualquer um dos elos da cadeia produtiva de alimentos. Então, embora ele só apareça em 3 das 6 normas, eu digo para vocês com toda a convicção que se aplica a todos os 6. E o outro assunto é quanto aos recursos de monitoramento e medição, que antigamente conhecido como calibração e verificação de instrumentos de medição e monitoramento. A nova ISO 9001 fala em recursos de monitoramento e medição. Então, esse não aparece um item, uma cláusula só para isso, mas está no texto que eu vi em algumas das normas que eu pesquisei, eu já encontrei esse requisito embutido lá. Então, é aplicável a todos os elos de produção da cadeia produtiva, por quê? Imaginem que os diversos equipamentos que realizam os processos têm equipamentos de medição. Tem um termômetro, tem um medidor de pressão, uma balança. Imagina que esses instrumentos não deveriam ser calibrados ou verificados. Claro que existe uma regra para isso. Onde resultados válidos são requeridos, é necessário o controle, a gestão desse instrumento de monitoramento e medição. Então, o requisito é aplicável ao elo da cadeia produtiva. Agora, a extensão vai depender de uma análise de perigos, de uma avaliação mais detalhada. Ok? Além disso, a ISO 22000, ela demanda onde resultados onde há necessidade de resultados válidos, que seja garantido esse resultado. E isso, uma das formas disso acontecer é utilizar instrumentos calibrados ou verificados. Então, se aplica também como para as condições básicas, as condições básicas que controlam os perigos do ambiente de processamento, ok? Quanto às atividades, agora, então eu mapeei e encontrei algumas que são aplicáveis também a muitas das normas. Então, um requisito, uma atividade que é aplicada às 6 normas é a gestão de materiais adquiridos. E gestão de materiais adquiridos não significa perigo no ambiente, significa você fazer uma gestão de tudo aquilo que foi adquirido e que vai entrar no processo. Então, parte desde a seleção e gestão de fornecedores, passa pela entrada dos materiais, os recebimentos, as inspeções de recebimento, onde isso vai ser estocado, armazenado internamente. Se aplica a todas as 6 normas. O outro item é o retrabalho. Então, eu encontrei na parte 1 da indústria, na parte 4 de embalagens e na parte 6 de alimentação animal. Mas também se aplica aos outros elos, porque os serviços eventualmente têm reaproveitamento de comida. Então existe um retrabalho aqui. Pode existir, pode ser que nem todas as organizações o façam, mas que é aplicável é. E também para a parte agrícola e também para a parte de transportes. Por exemplo, vai entregar um produto refrigerado e não consegue descarregar. Vai ter que voltar outra hora. Pode ser que isso aconteça. Então poderá ser aplicável sim. Embora as normas não tenham uma cláusula específica, poderá ser aplicado. A outra atividade é de recolhimento e de rastreabilidade. Então, eu só não encontrei esse requisito na parte agrícola, mas a gente já tem legislação no Brasil pedindo rastreabilidade de itens agrícolas, de culturas, de hortifruti. Já temos legislação sobre isso. Então, é aplicável, tá? E é pertinente e é impossível fazer recolhimento sem que exista sistema de rastreabilidade.
e o requisito do sistema de rastreabilidade está na ISO 22000 e se aplica a toda a cadeia produtiva. Então, entrou. O outro assunto é o da informação ao consumidor e comunicação com o cliente. Então, demonstrar qualquer informação que seja relevante para o cliente, comunicar isso de modo a manter a confiança e manter o cliente informado sobre mudanças que sejam de seu interesse. Só não encontrei na parte agrícola, mas também, no meu entendimento, é plenamente aplicável. O outro requisito é o de defesa de alimentos. Então, eu só não encontrei esse na parte de serviços, na parte de agricultura e na parte de alimentação animal, mas se aplica totalmente. E encontrei na norma de serviços demandas de gestão e supervisão, documentos e registros, controles de produção. E encontrei também na de agricultura esses controles de produção e na de transporte. E também na de agricultura encontrei tratamento de produto potencialmente inseguro. Então, esses 4 itens, gestão, supervisão, documentos, registro ou informação documentada, controles de produção específicos e tratamento de produto potencialmente inseguro, estão todos lá na ISO 22000. Claro que aqui nas normas de boas práticas, eles vão ter as suas especificidades conforme o elo da cadeia produtiva. Mas não existe sobreposição dos requisitos perante a ISO 22000. Eu acredito que com o passar do tempo, à medida que o trabalho da escrita das normas for evoluindo, esses elementos serão agrupados e haverá assim um enxugamento dos requisitos que são realmente específicos a cada uma das partes. Mas isso ainda é algo a se desenvolver, questão para o futuro, ok? E absolutamente não depende de mim. Enfim, eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, é muito importante. Tem alta visualização e poucos likes. Os likes fazem com que o vídeo seja exibido para as pessoas. Deixa teu like, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, até lá!